Bem, existir significa o quê? Né? Na matemática. Para que o limite exista, uma coisa tem que acontecer. O limite exista. O limite para x tendendo a 1 É existir, né? Tem a o. ver com Tem que esquerda e direita, né? existir. É, o esquerdo e o direito tem que ser iguais para existir. Perfeito. Muito bem, isso aí. Então a gente tem que avaliar o limite à esquerda do 1 e à direita do 1. A esquerda do 1 é isso. Como é que eu sei? Porque está dizendo, ó, entre 0 e 1. Então tá à esquerda. Beleza? E aqui está falando para depois de 1. Então, essa é a esquerda do 1, essa é a direita do 1. Então esses são os limites que a gente tem que fazer. Então a gente vai ter que... Bem, para que o m exista, como tu mesmo acabou de me falar, o limite tem que dar o mesmo valor, né? Uhum. Então vai ter que ser igual ao limite pela direita desse carinha. Bem, o que a gente faz aqui? Joga os valores, né? Vamos ver qual é o limite à esquerda. Vamos jogar o 1 ali, vai ficar 6 vezes 1 ao quadrado. Bem, não dá para ver direito realmente tua prova, mas tu chegou a tentar fazer isso? Puta, eu acho que eu não aqui vendo que não deu resultado, mas eu não pensei nisso na hora. Essa é a regra, né? É isso que a gente faz. Uhum. É, tá. Pedindo que exista, para o limite existir, o limite pela esquerda e pela direita tem que existir, então tu tem que ver como é que é a tua função pela esquerda e pela direita do ponto que ele está pedindo para tu estudar, que é o 1. A esquerda é essa função, a direita é essa, é como se tipo, vamos dizer assim, aqui é o 1, né? Daí tu tem um gráfico aqui e do nada a função muda, vamos dizer assim, sacou? Uhum. Então a esquerda quem manda é uma equação, aqui quem manda já é a outra equação. Então é o que a gente está fazendo, limite em equações diferentes, entendeu? Tá, entendi. Mas a gente está querendo que tipo as duas dê o mesmo valor. Se der o mesmo valor, um valor que vamos dizer assim conecta as duas funções, significa que o limite existe, beleza? Uhum. Tá. Tá. Essa é a ideia teórica por trás, agora a gente está fazendo a conta para isso. Vai ficar 3, ou melhor, 6. Bem, quanto que é? 13 menos 7. 13 menos 7 é 6. Vai ficar Uhum. 6 menos 6, 0. 0 a menos Não, não quadrado. vai ficar 6 mais 13 que vai dar 17, 19. Ah, é? Daí menos 7 vai dar 12. Viajei, né? Viajei, vai ficar 12, né? Uhum. Nossa, comi bola demais aqui. Dividido por 4, né? Esse aqui mais conhecido como 3. Agora, então, a gente quer que esta continha dê essa mesma respostinha. Ou seja, isso aqui tem que dar 3. Beleza? Uhum. Bem, a gente vai ter que fazer Bhaskara. Porque para alguns determinados valores de m, isso vai dar 12 sobre 4. Né? Uhum. 3. Né? Quais são esses valores? Né? Isso que a gente está se perguntando. Uhum. A gente resolve esse tipo de coisa. Não tem como isolar o m aqui, concorda comigo? Sim. Não tem como isolar. É por isso que lá na escola a gente aprende a fazer Bhaskara. Quando a gente tem x ao quadrado e quer chegar numa resposta, a gente faz Bhaskara. Bem, de modo geral, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar primeiro todo mundo por 4, porque fazer Bhaskara com fração é muito chato, né? Concorda comigo? Sim. Daí vai ficar 12, né? Porque meio que corta, igual a menos 4. Chuveirinho, né? Chuveirinho. Então vai Uhum. ficar menos 4m mais m ao quadrado, tudo bem? Uhum. Agora eu vou isolar todo mundo do mesmo lado. 12 vai para o outro lado, troca de sinal. Igual a 0. Se eu não errei nenhum sinal, é isso. E agora tem que resolver essa Bhaskara aqui. Quando você resolver essa Bhaskara, você vai encontrar os m's que solucionam essa equação aqui. Ou seja, que fazem o limite ser igual. Uhum. Ou seja, que fazem, né, que exista o limite. Beleza? Beleza. Você consegue resolver essa Bhaskara para mim, por favor? No seu. Bora lá então, tio. Vai dar 64.
Não, vai dar 6 e menos 2. Quais dois números que multiplicados dão menos 12 e somados dão 4? 6 e menos 2, isso mesmo. Uhum. Vou chamar de M' e o M duas linhas, menos 2. Muito bem. Então, para esses dois valores, a coisa existe. A princípio, né? Para esses dois valores de M, a função é contínua, o que é bem esquisito na realidade. Porque como é que pode ter dois valores que fazem ela. Matematicamente tem dois valores, mas talvez na prática é apenas para um deles. Não sei. Uhum. Mas talvez não também. Não sei, tô meio viajando. Talvez dê a mesma resposta, né? Bem, vai dar a mesma resposta. Agora que eu paro pra pensar, falei merda. Vai dar a mesma resposta esses dois valores, tá bom? Uhum. Então eu falei merda. Então ah, vamos escrever para ter convicção do que nós estamos fazendo. Para esses dois valores de M, as equações vão ter a mesma resposta em x igual a 1, que é o que a gente quer. Show. Parabéns. Congratulations. Agora vamos fazer a B. Determine se existirem os valores que fazem M ser contínua. E aí, você sabe a regra para a continuidade? Então, eu tinha feito. Eu vi aqui na prova que eu tinha feito que a gente fez essa A na B daí. Bem, parte da B é A. Então não estaria de todo errado tu fazer isso, tá? Hum. Entendeu? Então, porque existem três regras que tu tem que seguir para que a função seja contínua num ponto. Primeira, a função deve existir no ponto. Uhum. Ou seja, tu pega a função, joga x igual a 1, tem que dar uma resposta que exista. O limite deve existir no ponto. Isso a gente percebeu que vai ser verdade para aqueles m's que você acabou de encontrar, beleza? Uhum. A regra 2 vai ser verdade naqueles m's. E a 3 é a função no ponto e o limite devem ter o mesmo valor. Ok? Ok. Então, quando você joga a função no lá naquele ponto, dá uma resposta, deve ser a mesma resposta do limite. Bem, desculpa, a gente já percebeu que dá 3, não é mesmo? Quando a Uhum. gente faz o limite é 3. Agora, quando a gente joga a função no ponto, ele está dizendo que dá 6. Tá vendo aqui? Uhum. Não é 3, né? É 6. Então a gente vai ter que argumentar isso, beleza? Beleza. Ó, agora vem a resposta. O limite existe no ponto para os m's encontrados. O valor do limite no ponto é 3. A gente percebeu isso, né, a hora que a gente fez a conta do lado esquerdo, que deu 12 sobre 4, certo? Uhum. Sim. Mas o enunciado nos diz que a função em x igual a 1 tem valor 6. Ou seja, a função tem um valor diferente do limite. Sendo assim, concluímos que é descontínua. Beleza? Não tem conta, é só essa verificação. Beleza. Poderia ter conta se isso não fosse simplesmente 6, fosse uma equação que tu tivesse que jogar o x igual a 1 para descobrir a resposta, tá? Uhum. Mas como ele já deu que é 6, a gente só precisa verificar se o limite também é 6, né? E não é. Você encontrou os m's e a gente já tinha jogado os valores aqui que davam 3, não é mesmo? Beleza. A menos que eu tenha comido muita bola, mas não comi. Então essa é a conta, né? Essa é a primeira. Show de bola? Vamos para a próxima. Bom. Essa função é diferenciável? Parece que você errou. Você falou ela não é derivável. Quer dizer, tu falou ela é derivável. Parece aqueles títulos daquele filme do Evangelion lá que escreveu. Uhum. Evangelho? É, o Evangelho? Evangelion, isso mesmo. É Uhum. Nossa. derivável em x igual a 1, pois. Meu, daí tu riscou tudo. Tá difícil entender, parece aqueles títulos mesmo. Hum. Bem, tudo bem. Eu acho que tu sabe que para ser derivável tem uma regra. Você conseguiria me dizer qual é essa regra? Tá.
Mano, para ser derivável, não é que tem alguma coisa a ver com os limites da indo para esquerda e para direita, ser Não igual? tem a ver com limite, tem a ver com derivada, tá bom? Derivado? Isso. Ser derivável significa que a derivada à esquerda vai ter o mesmo valor que a derivada à direita. Tá. É tipo a regra do limite, só que é para derivada. Ah, tá, que é ser Ah, então tinha que derivar para ver se é igual da esquerda para direita. Isso, bem, você tem duas funções, uma na esquerda e uma na direita, você vai derivar as duas, vai jogar o valor nas duas e vai ver se o valor, se a resposta, né, da derivada neste ponto, que é o 1, vai dar a mesma na esquerda e na direita, beleza? Tá bom. Então, vamos pegar aqui a funções, e será que você consegue derivar para nós aí? O seu. Tá bom. Você gosta de Evangelion também? Ô, velho, sou mó otaku, velho, gosto bastante. Uhum. Qual final você gostou mais? Pô, velho, eu não vi direito o final do filme, eu tava meio dormindo no dia. Mas Hum, eu gostei bastante do final dos filmes velho lá, deu pra entender bem. Não sei se tu chegou a ver os filmes antigos do Evangelho. eu cheguei. Eu gosto. É que o final do Enda foi Evangelion é bem icônico mesmo. Sim, ele enforcando a mina lá, bem louco. É, muito bom. Tem até um filósofo brasileiro aí que tentou explicar aquele final lá, não sei se tu conhece o Guilherme Freire. Hum, O cara é top, tentou explicar bem tenso aquele final. Ó, a primeira derivada veio da 12x mais 13 sobre 2x mais 3. Seria tão bom se fosse assim, mas não é Ah, assim não. que se deriva uma divisão, tá bom? Tá. Tem que lembrar da regra do quociente. Eu acho que a gente já conversou sobre ela. Vamos supor que a gente tem uma função que seja um g dividido por um h. Uhum. A derivada vai ser o seguinte: derivada da de cima vezes a de baixo normal menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal dividido pela de baixo normal ao quadrado. Nossa. É isso. Derivada de cima vezes a de baixo menos a derivada de baixo vezes a de cima dividido pela de baixo ao quadrado. Então a ideia, né, eu recomendo, né, que você derive separadamente e depois vai colocando as pecinhas nos lugares, entendeu? Deriva de baixo, de cima e coloca no lugar. Você já fez Hum. essas derivadas, né? Então é só colocar no lugar certo agora. Ah, tá, então, peraí. Hum. Então, sei lá, tipo, o 12 que eu fiz lá do 12x mais 13 sobre 2x mais 3, então seria tipo, teria que pensar, sei lá, 12x sobre 2x, né? É, tipo isso. Mas tem que colocar cada coisinha certinho, né? É, Por tá. exemplo, ó, vamos lá, tu fez a derivada, né? Quem que é o g, então? Acho que você concorda comigo que o g é esse cara aqui de cima, né? Ah, Ou seja, tá. 6x ao quadrado mais 13 menos mais 13x, né? Menos 7. Quem que é o g', então? Você derivou, você disse que é 12x mais 13, né? Uhum, Então você vai, tipo, substituir aqui o g, esse g, depois aqui você substitui a derivada e o mesmo para os h's, entendeu? uhum. É isso. Então tenta escrever aí, enquanto chegar na resposta, me fala como é que ficou. Veja que derivar, de fato, é a coisa mais simples aqui. O ruim é ficar colocando, né, as coisinhas no lugar. Nossa, mas vai ser uma puta conta de Vai fazer ser um número aqui. grande, mas veja, eu não estou te pedindo para fazer a multiplicação. Não precisa fazer os chuveirinhos que vão aparecer. Não precisa. É Hum, só colocar cada coisa em seu devido lugar, beleza? tá.
Nossa, eu não tô. Puta, eu não tô conseguindo chegar no resultado aqui, desculpa. Em derivar. Veja que o problema, de novo, não é derivar, é você colocar as pecinhas nos seus lugares, né? É, Então, quem que é o H aqui? O H é o carinha de baixo, que é o x ao quadrado mais 3x. E a derivada eu acho que você fez, né? 2x mais 3. 2x mais 3, isso. Isso, pronto. Daí tá tudo feito. Agora tu só precisa pegar a regra, já que ele tá pedindo a derivada, pegar a regra e coloca as coisas na regra. Então, quem que é o gelinha? Gelinha é esse cara. Uhum. Então vem no gelinho e substitua ele. Pronto, Tá, eu fiz isso. certo. Então, provavelmente tá certo a tua conta. O H, esse cara aqui, então a gente substitui ele. Agora quem que é o H'? É este. E o G, Magazine, é esse aqui. Embaixo tem que colocar ainda o H normal ao quadrado. Pronto, É, tá que é derivado. 2x mais 3 vezes. Não precisa fazer mais nada aqui, entendeu? Hum, Daí tu pode estar pensando, ah, professor, mas dá pra fazer o chuveirinho? Dá, mas pra que fazer? É trabalhoso, não precisa fazer. Só se teu professor mandar, faça até o final todas as simplificações possíveis. Aí Mas isso embaixo no aqui, quadrado, né? sim, mas isso aqui já é a derivada, sacou? Tá. E perceba que, tipo, ele na realidade, não tá pedindo a derivada. Ele tá pedindo como é que faz pra. Cadê a pergunta? É, eu não trouxe a pergunta. Mas ele tá pedindo quais são os valores para ser diferenciável, lembra? Uhum. Isso. Que não é exatamente a derivada. A derivada. Tá te perguntando se é diferenciável ou não. Tu vai usar essa derivada para ver isso. Né? Agora, como a gente tá querendo saber se é diferenciável em x igual a 1, a gente vai substituir o x igual a 1 nessa equação. Então, Uhum. eu acho mais fácil de substituir diretamente com a equação assim, entendeu? Daí vai ficar Uhum. 12 mais 13 vezes 1 mais 3 menos 2 mais 3, 6 mais 13 menos 7 dividido por 1 mais 3 ao quadrado, viu? Não precisa abrir. Beleza? Então agora eu quero que tu chegue na resposta desse valor aqui, tá bom? Tá. Só vai jogando os números, né? Faz do jeito que tu achar mais apropriado. Eu vou jogar num programa aqui para ver se a resposta tá certa ou não. Pra mim deu 2,5. 2,5, 2,5. É. Que bom. É isso mesmo. Uhum. Bem, de acordo com o site, é isso mesmo. Bem, então você acabou de encontrar a resposta para a derivada da esquerda. Agora você Uhum. tem que fazer para a direita e ver se dá 2,5 também, sacou? Tá bom. Então, pra direita Você tem que vai derivar isso ficar. aqui. Vai ficar. Primeiro vai ficar 2mx, né? Derivando. Agora você aplica x igual a 1. Ó, 2mx e o outro vai ficar. Não tá certo o m ao quadrado sobre 4?
Se tu tá derivando e fica m ao quadrado sobre 4. Isso, a derivada de x é 1, né? Isso mesmo. Tá. Só que tu tem que lembrar que esse m tem dois valores, né? Que você encontrou. Que é menos 2 e 6, né? Isso. Então, se for para substituir isso com um, tem que substituir pelos dois? Bem, tu vai substituir os dois e ver se nas duas dá a mesma resposta, né? Daí se uma der e outra não der, tu tem que usar a que dá. Tá bom. Olha, uma deu 5 e outra deu menos 3. Nenhuma bateu, então. Bem, se nenhuma bateu, né? Não é derivável, então, né? Exato. Eu tinha posto na resposta aqui que é derivável, então tá errado. Tu tá errado? Não, na resposta que eu pus aqui na prova, eu tinha posto que é derivável, Bem, então de por toda isso. forma, tu tinha que provar, né? Tu não provou, né? É. Então não adiantava colocar certo ou errado só falando, né? Tem que Uhum. mostrar a conta e tal. Muito bem, né? Vamos para a próxima. Ó, Aí tu acertou a próxima, né? as duas próximas eu acertei, eu só errei a última dessa, da questão 2 que é o item D. Para quais valores x a função cresce e ela decresce? Isso tem a ver com o que a gente viu na última aula, né? Uhum. Tem a ver com a derivada. Onde a derivada é positiva, ela é crescente. Onde ela é negativa, é decrescente. Uhum. Então, se você derivou certo, pô, tá meio ruim de enxergar, mas essa derivada aqui não é de nada, né? É. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu salvar. Derivadinha mole, mole, teta, teta. Tem um P específico aqui? Deixa eu pegar. Não dá pra ler direito as coisas que tu fez daí. Não sei se ele tá pedindo um T específico pra alguma coisa. Não dá resultado do P, não. A derivada é essa, a derivada é essa mesmo, é x ao quadrado, daí menos 9 p ao quadrado. Isso. Tu pode crer. Então, se a gente quer avaliar se é crescente ou decrescente, basicamente a gente está procurando pontos críticos. Ok? Vamos escrever isso aqui. Olha, ó, para responder o item D, escolha um valor para P. Então você pode escolher um valor assim para P aleatório. Eu Entendi. escolhi tipo P igual a 1. Entendi. Então escolhe aí, deriva, e qual que vai ficar a derivada? Hum. Eu escolhi tipo P igual a 1, então vai ficar x ao quadrado menos 9. Daí tem que ir para a segunda derivada, desculpa. Não, é a primeira derivada só. Hum. Se estamos falando de crescente ou decrescente, é só isso. Vamos escrever aqui, só para lembrar. A função é crescente, onde a derivada é positiva e vice-versa. Tá Uhum. bom? Agora, onde que ela é positiva, né? Isso vai ter a ver com o ponto crítico. Sabemos que é nos pontos críticos que isso muda, ou seja, onde a derivada é zero. Vamos ver?
Uhum. A derivada vai ser zero onde, então? Não, daí dá pra pular, mandar o 9 pro outro lado, Uhum. e vai ficar x igual a mais ou menos 3. Perfeito. Então, esses são nossos dois pontos críticos. Uhum. Portanto, quando tu for avaliar as regiões de crescência ou decrescência, tu tem que avaliar antes do menos 3, entre o menos 3 e o 3 e depois do menos 3. Depois do 3. Uhum. Veja que você está interessado em saber se ela é crescente ou decrescente. Então, tu tens que pegar esses valores, né? Um exemplo de valor antes do menos 3 é o menos 4, por exemplo. Tu pega o menos 4, joga na derivada e vê se a resposta vai dar positiva ou negativa, entendeu? Uhum. Se eu jogar menos 4, vai dar positivo ou vai dar negativo? Se jogar menos 4 vai dar positivo. Isso. Então significa que nessa parte ela é crescente. Então, pela mesma lógica, que vai ser decrescente, aqui vai ser crescente. Na realidade, nem precisa de conta. Quando a função não tem singularidades, como é o caso assim, é isso que vai acontecer. Tu chega num ponto de máximo, depois ela decresce, e depois tu vai. Daí tu chega num ponto de mínimo. Porra. Ó, tu chega num ponto de máximo, ela decresce, daí tu chega num ponto de mínimo e ela cresce. Ok? É isso que vai Uhum. acontecer. Não tem muito segredo, beleza? Beleza. Esse é mais ou menos o gráfico da x ao cubo mesmo. Beleza. Então tá bom. Então tá bom, então tá bom, então tá bom. E aí, o que mais tem nessa prova aí que você não conseguiu? Ó, a próxima questão, eu errei o item D e E dessa questão. Os outros eu tinha Uhum. conseguido. Deixa eu abrir a prova aqui, eu tô vendo ela. Tá meio estranho isso. Considere uma função derivável para todo x real. Sobre essa função temos as seguintes informações. Beleza, lembrando, f' representa a derivada, preencha a tabela. Daí você jogou os valores, né, basicamente. Uhum. É. Obtém a lei de f' sabendo que f' igual a x mais b. Bem, se tu sabe que f' é igual a x mais b, como é que tu fez essa? Pegou dois Essa, pontos? eu peguei 2 pontos que eu fiz lá do gráfico e cheguei na função. Então, sei lá, eu pus 12 é igual a menos A mais B, e embaixo 4 é igual a 3A mais B. Daí eu Perfeito, resolvi por método de substituição lá e deu certo. Tipo, perfeito. Continuando. Obtém e classifica o único ponto crítico. Tu igualou a zero, né? o ponto crítico eu levei para a segunda derivada, na verdade, a função de cima, e ficou que f duas linhas, x é igual a menos 2. Daí, como é menor que zero, é o ponto máximo local. Perfeito. Agora vamos para a próxima que você errou. É o gráfico que tinha que fazer. Figura a seguir estão representados retos R e STU. As informações, apenas com essas informações, esboce provavelmente um possível gráfico de F. Explique seu raciocínio. Tá, cadê o gráfico de F? Ah, tá ali. Uhum. Mas o que, que É, o são gráfico. essas retas aí? Não entendi. Retas tangentes? As retas são tipo as retas que ele deu lá no começo, lá, que é, sei lá, tem a reta R, a reta S, a reta T e a reta U. Bem, são retas tangentes, né? Então, como o É. teu gráfico não tá tangente, não vai dar certo, né? Uhum. Mas eu entendi tua ideia, mas não ficou legal, né? É. As retas tangentes, elas descrevem a derivada no ponto, né? Então, assim, o Uhum. tangente a curva no ponto.
Por exemplo, esse final aqui ficou muito errado, né? Não tem nada a ver aqui, ser zero. Né? Tu deve ter pensado na derivada igual a zero, mas essa reta não é uma derivada exatamente. Ela é a reta tangente num ponto específico da tua função, né? Daí tu tinhas que descobrir qual era esse ponto, né? Daí Uhum. tu fazia o gráfico juntando dessa forma. Não tem muito além disso. Qualquer coisa além disso que eu vá te falar vai demorar demais para fazer, tá? Mas a ideia é essa. Tá. Depois, outro dia a gente pode fazer. Escreva uma lei para f. Daí tu errou. Ah, pô, cadê as Uma lei. informações da f? As únicas informações que tu tem são essas retas tangentes, é isso. Uhum. Falando assim, é difícil saber, né? Eu também tô pensando aqui. Então, eu entendi que a lei de F teria que ser, tipo, uma lei parecida que estava no primeiro exercício lá, e tendendo para a direita, tendendo para a esquerda, daria uma função É, diferente. ele não falou nada aqui na realidade, né, sobre as características da função. Bem, ele falou isso aqui, né? Então, se a gente sabe que a derivada é um ax mais b, então agora a gente já sabe quem é a f. Hum. A f tu pode até pensar que a f é alguma coisa que, quando derivado da x mais b. Então, de cara, a gente já consegue tirar que a f vai ser alguma coisa do tipo ax quadrado sobre 2 mais bx mais c. Então, era para ser uma equação de segundo grau, entendeu? Uhum. Claro, isso aqui, quem sabe integral já vê na hora. Mas como tu não viu integral ainda, né? Mas agora que tu tem o formato dela, por causa da informação do enunciado da B, só que tu não lembrou disso, né? Do enunciado da B. O enunciado da É. B que te mostra quem que é a função, beleza? Porque quando Uhum. derivar aquilo vai dar ax mais b, certo? Uhum. Pois é. Daí, sabendo agora a forma, né, da equação, tu joga os pontos e encontra os coeficientes. Então aqui era para ser uma parábola, tá bom? Uhum. Alguma parábola aqui tem tudo isso como reta tangente. E é isso, velho. Daí depois vem uma da tua área aí. A gente debulha isso aí na próxima aula, beleza? Tá. Show de bola, velho. A gente se fala. Abraço. Abraço.